daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Senhor, nossa manhã nós queremos Te dar o nosso reconhecimento, nosso louvor, nossa adoração. Aleluia. Entendemos que só somos o que somos por causa do Senhor. E nós reconhecemos isso, Pai, publicamente. Declaramos que não existe outro Deus além de Ti. Tu és o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és o alfa e o ômega. Aleluia. Obrigada por Jesus Cristo em nossa vida. Obrigada por Sua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigada, Pai. Nós acolhemos com mansidão a Sua palavra que será implantada em nós hoje. Porque sabemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada porque saímos da cama hoje, estamos respirando e vamos reinar em vida. Aleluia! É o Senhor que dá vida, que entende de vida e que tem vida para nós. E vida em abundância. Obrigada, Senhor. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome. Aleluia! A palavra de Deus não voltará para Ele vazia hoje, mas ela prosperará na nossa vida para tudo aquilo que ela for designada. Quem pode crer comigo? Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom e paga bem. Amém. Você pode sentar um pouco. Obrigada, gente. Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz. Tudo certinho? Amém. Dormiram bem? Então, gente, o pastor me convidou, não é, para estar aqui nessa conferência de prosperidade. De fato, né, ele deu o tema que seria prosperidade, mas ele não indicou quais eram os pontos a ser tocados. Uma coisa que o Verbo da Vida faz, né, o nosso ministério, é confiar na unção, na inspiração do Espírito, na direção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que mais do que eu e do que o pastor, o Espírito Santo sabia o que você precisava ouvir. Não é assim? E aí eu vou tocar num ponto hoje pela manhã que quem já pratica vai se alegrar. Porque o pastor Bud, ele dizia assim: coloque a minha igreja, que Deus tinha falado com ele, né? Coloque a minha igreja o mais próximo da palavra que eu tenho como abençoá-los. Então, quanto mais dentro da palavra você tiver, mais você vai desfrutar dessa bênção que já é sua. Amém? E quem não está praticando, eu acredito que hoje é um bom momento para ajustes. Não é? Nós estamos aí entrando no último mês do ano. E como eu disse ontem, o fim é melhor do que o começo. Amém. E eu quero que você comece abrindo sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 3. Aleluia. Quem pode me dar um pouquinho de água? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 7 diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui? Amém. Aí no verso seguinte, né, no verso 9, ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Essa palavra pré-anunciou, pré é antes, anunciou. Então, Deus pegou a vida de Abraão e anunciou antecipadamente, através da vida dele, como seria o tempo do Evangelho, das boas novas, né? Do tempo que Jesus ia vir resgatar a igreja. Essa palavra redenção, quando a gente diz nele temos a redenção, é sempre fazer de novo, né? Reler, refazer, reformar, né? Restituir. É sempre quando vem esse prefixo é fazer de novo. Quando a gente fala em redenção, é fazer de novo. O são do final diz respeito a uma ação. E quando você tira a ação e o ré, fica exatamente no meio a palavra Éden.
né? Então, quando a gente diz nele temos a redenção, nós estamos dizendo exatamente isso, né? Em Cristo foi uma ação de Deus nos trazendo de novo para dentro do Éden. Tem alguém redimido aqui? Diga, nele eu tenho a redenção. Então você foi trazido, né, por Jesus de novo para essa vida que o homem nunca deveria ter perdido, mas glória a Deus, Jesus nos resgatou, né, de toda a maldição da lei. E a Bíblia diz que Deus pegou um homem na antiga aliança e deixou ele como exemplo. Anunciou, pré-anunciou, né, anunciou antecipadamente como seria esse tempo do Evangelho, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E a Bíblia, o versículo termina dizendo assim: em ti serão abençoados todos os povos, né? E aí diga, eu já sou abençoado como crente Abraão, né? E você lembra quando a gente estudava, né? Ou você ainda estuda? O que acontecia? Você pega um livro de matemática e tinha lá um assunto, tipo equação do primeiro grau, equação do segundo grau. E sempre que começava o capítulo falando do assunto, já vinha um problema resolvido. Você lembra disso? Aí lá já tinha a fórmula, o problema resolvido. E ele começava a explicar tudo. No final tinha alguns exercícios que tudo que você precisava era pegar os dados ali, aplicar naquela fórmula e você teria o resultado correto. Eu entendo que Abraão foi exatamente esse exemplo que Deus deixou. E ele deixou aqui, ó, tá aqui, funciona assim. Então só pega a tua vida e aplica os dados nessa fórmula que vai dar certo. O resultado já é garantido, né? E aí o interessante é que quando diz lá em Gênesis capítulo 13, fala algo maravilhoso de Abraão. E diz assim, e era Abraão muito rico. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga, ele estava anunciando ali como eu seria. Deus estava anunciando através de Abraão como seria a sua vida. E a Bíblia diz, e era Abraão muito rico. Aleluia. E diz assim, e possuía. Presta atenção a essa palavra. E ele possuía. Ele não era possuído por nada, mas possuía muita coisa. Entende? Porque Deus não tem problema com riqueza, queridos. Desde que elas não possuam você. Você pode possuir tudo. Amém? E possuía gado, prata, ouro, e jumentos e camelos, e ele possuía tudo, mas não era possuído por nada. Muitas vezes, às vezes as pessoas pensam que Deus tem problema que eles possuam alguma coisa. E eu quero te dizer, Deus não tem nenhum problema que você possua tudo. Não deixe o carro lhe possuir. Aleluia. Nem o seu dinheiro. Porque eu vou te dizer, tudo isso só serve para te servir, não para mandar em você. Amém? Às vezes a gente vê pessoa que tem um carro, o carro manda nele, né? Ninguém pode comer um biscoito, uma criança dentro de um carro, porque ele infarta. E eu vou te dizer, não seja possuído não, em nome de Jesus, por essas coisas. Aleluia, graças a Deus, gente. E aí a Bíblia diz assim, não é? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se você é da fé, você já é abençoado e simplesmente pega essa fórmula e avança, porque é sucesso na certa. Amém? Aí a mamãe, ela gosta de falar uma coisa, né? Ela diz, todas as vezes que você quiser que Deus faça algo para você, procure alguém que ele já fez, porque ele não tem filho predileto. Se ele já fez na vida de uma pessoa, ele faz também na sua. Amém? Então eu quero te dizer que Deus fez na vida de Abraão, ele está pronto para fazer na sua, até porque ele vivia numa aliança inferior à sua. Amém? Agora, vamos lá, vamos aplicar uma fórmula hoje de manhã, para ter uns resultados maravilhosos. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14. Aleluia. Deus é bom e paga bem. Gênesis 14, verso 18, a Bíblia diz assim, falando de Melquisedeque, né, foi uma figura que apareceu espiritual. A Bíblia diz que ele não teve início de dias, nem princípio, nem fim. Foi uma figura espiritual que apareceu para Abraão. E diz assim, Melquisedeque era rei de Salém. E trouxe o que, gente? Essas duas figuras significam algo para você? Pão e vinho. Tem alguma coisa a ver com Jesus? Diga, tem tudo. Ok. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo.
né? E eu acredito que pão e vinho é uma figura bem da nova aliança, né? E Melquisedeque era uma figura bem espiritual e ele estava representando Deus ali, né? E a Bíblia fala que pela primeira vez aparece falando de dízimo na Bíblia. Diga comigo, a primeira vez. É bem verdade que isso aqui aconteceu 400 anos antes da lei, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas dízimo é coisa da lei. Eu quero te dizer que veio muito antes da lei, amém? E o interessante é que Deus fala em Salmo 110, no verso 4, eu gostaria que a menina colocasse aí, Salmo 110, verso 4, que se você for ler na sua Bíblia, o título desse salmo é O Reino e o Sacerdócio do Messias, né? E aí está falando exatamente do sacerdócio de Jesus, do Messias. E no verso 4 ele diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? Ok, Melquisedeque só apareceu na Bíblia única e exclusivamente para receber dízimo. Alguém está aqui? E a Bíblia diz que Deus pegou Jesus e disse que ele era para sempre sacerdote segundo a ordem de... O que significa para você para sempre? A minha pergunta é, isso passou? Ou Jesus continua sendo esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque se ele ainda é, e Melquisedeque só apareceu para receber dízimo, eu acredito que o sacerdócio de Jesus nessa área está valendo. Sim ou não? E por que é que as pessoas ficam, mas dízimos é para os dias de hoje? Querido, se não for, Jesus também não é. Aleluia. Aleluia. Amém. Aí ele diz assim, né, no verso seguinte, lá de Gênesis capítulo 14. Abençoou Melquisedeque, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, Abraão deu de quanto? Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não tinha nada escrito para Abraão devolver dízimo, nada até aqui. Não tinha nenhuma obrigação para ele fazer isso. Abraão só fez isso, querido, por causa de uma gratidão no coração. Você entende isso? Por uma questão de honra. Diga comigo, honra. Você sabe que honra é um princípio para prosperar? Amados, olha, pessoas que andam em desonra nunca vão provar da verdadeira prosperidade. Você pode até provar de uma medida de coisas na sua vida através da força do seu braço. Mas a verdadeira prosperidade que simplesmente flui, aquela prosperidade que a Bíblia diz, simplesmente virão sobre ti e te alcançarão. Você entende o que está dizendo aqui? Deixa eu te dizer, a Bíblia não está dizendo que você vai correr atrás de nada, como muita gente diz, vamos correr atrás. Não, crente não corre atrás, as coisas é que corre atrás dele. Aleluia. E honra, querida, abre essa porta, sabe, no reino do Espírito, para simplesmente você andar e as pessoas estão te favorecendo. Mas uma pessoa que anda em desonra, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tanto com Deus como para com os homens, não pode provar de prosperidade como Deus tem para ela. Isso é um princípio, e eu gostaria que você anotasse muitas coisas hoje pela manhã, porque você vai depois revisar tudo isso, amém? E aí, queridos, eu quero te dizer que dízimo é para quem anda no nível da fé. E fé sempre é uma atitude. Porque fé tem ações correspondentes. Amém? Agora, sabe, uma coisa que eu acho linda em Abraão é que, como eu disse para você, lá Melquisedeque trouxe pão e vinho. E lá em João, no capítulo 8, no verso 56, próprio Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Interessante, querido, porque foi que Abraão não tinha nada escrito. E Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque por causa daquelas duas figuras. Sabe o que foi que aconteceu ali? Abraão viu Jesus. Aleluia.
E quando Abraão viu Jesus, os dias de Jesus, né? Abraão sentiu aquela gratidão no coração. Eu preciso honrar. Aleluia. Você entende isso? E aí Jesus falando isso, não é? Com os religiosos da época. E eles disseram assim, como? Você não tem nem 50 anos ainda e disse que viu Abraão? E Jesus disse assim, antes de Abraão eu sou. Queridos, quando você honra, né, com dízimos, com dízimos, eu quero te dizer que você está honrando aquele que é eterno. Amém. E o interessante disso é que lá em Hebreus, no capítulo 7, a Bíblia diz, não é, que o escritor de Hebreus, ele diz algo interessante. Ele diz, considerai, pois, a quem, como era grande este a quem Abraão devolveu o dízimo. A Bíblia não diz, sabe assim, sabe de uma coisa, gente? Abraão devolveu o dízimo lá na antiga aliança, mas sabe de uma coisa? Desconsidere isso, passou. Não, ele faz questão de dizer, considera, pois. Diga aí para seu irmão, considere isto. Diga para ele, não tenha dúvidas, que isso é um assunto para hoje. Aleluia. Amém. Uma vez um aluno disse assim para mim, professora, a Bíblia diz que quando muda o sacerdote, a lei muda também o sacerdote. E eu disse para ele, eu disse, sim, querido, a lei da nova aliança é outra, nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, mas o sacerdócio está lá escrito em Salmo 110, verso 4, que Jesus era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A lei pode ter mudado, mas o sacerdócio não. Nessa área não. Amém, gente? Aí você pode dizer, Rosane, isso aí para mim é um assunto resolvido. Eu sou fiel nessa área. Mas sabe que tem coisas que você precisa saber para dar respostas para quem não sabe? Aleluia. Amém? E quando você ouvir alguma coisa nessa área, isso não é mais para hoje, isso não é, você vai estar convicto. Rapaz, eu decido praticar a palavra. Não importa a opinião de ninguém, fique com o que a Bíblia diz. Amém? E aí a gente começa a entender, vai para Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois que Abraão devolveu esses dízimos, de ter visto já, bem na frente os dias de Jesus, a Bíblia diz assim, Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Exatamente do que aconteceu acima, de Abraão ter devolvido dízimos, né? Honrando o que Deus fez por ele, vendo Jesus, a presença de Jesus. A Bíblia diz, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Diga comigo, Deus apareceu para Abraão numa visão. Pegue isso que já já a gente vai usar isso aí, tá bom? E Deus disse assim para Abraão, não temas. Ei, alguma vez você já devolveu algum dízimo em algum mês? E quando você devolveu, o diabo quis, porque essa palavra diabo significa exatamente lançador de dardos. Ele lança dardos inflamados na sua mente, mas glória a Deus pelo escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. E o diabo quis dizer para você assim, ei, como é que vai ser esse mês? Porque o diabo, ele é especialista em fazer esse tipo de pergunta, e agora? Sim ou não? Você nunca ouviu isso não do diabo? E agora? E eu vou dizer uma coisa, queridos, não ponha a mão no ombro do diabo para conversar com ele e dizer, é mesmo, e agora? Não faz isso não, diz, e agora eu vou viver os melhores dias da minha vida. Aleluia. Porque foi a primeira coisa que Deus disse para Abraão, não temas, devolver o dízimo, descanse, fique em paz. E Deus disse para Abraão, a primeira coisa, não temas, vírgula, não temas, Abraão. E Deus disse assim, eu sou o teu escudo. E o que é que um escudo faz, hein? Então deixa eu te dizer uma coisa, se você honra a Deus, você está protegido. Fica tranquilo. O que é que pode te fazer o homem, o governo, a crise? Se você tem somente Deus como um escudo. Aleluia. Eu sou o teu escudo. E aí, como se não bastasse, porque, querida, eu vou te dizer, se Deus só tivesse dito isso, eu sou o teu escudo, já estaria de bom tamanho.
Mas ele põe uma vírgula e ainda diz assim: o teu galardão será sobremodo grande. Uau! Uau! Essa palavra galardão, se você for estudar no dicionário, quer dizer aquele que paga salário. Eu disse ontem, querido, olha, viver só baseado no salário que você recebe do teu trabalho é uma vida medíocre. Mas eu quero te dizer que Deus também paga um salário. Para quem sabe honrá-lo e é fiel. Aleluia. Se você nunca provou disso, eu quero te dizer, provar e ver de que o Senhor é bom. Amém. Aí ele diz exatamente isso. Aí quando Deus diz isso para Abraão, você sabe muito bem, não é? Que Abraão diz assim: o que é que eu posso ter? Se nem um menino eu posso gerar, né? E Deus pega Abraão pelo braço, leva para fora e diz assim: olhe para as estrelas, se é que podes contar. Em outras palavras, o que eu tenho para você, nem contar você pode. Aleluia. Aleluia! Agora, tudo isso depois desses acontecimentos. Depois. Aleluia. Depois que Abraão soube honrar a Deus, diz: o que eu tenho para você, meu filho? Olha, nem contar você pode. Aleluia. Aleluia. Amém. Você sabe que é interessante que dinheiro é a única entidade que Jesus trata na Bíblia que pode ser Deus, pode competir com o senhorio dele. É a única coisa, amado. Mas tem um jeito de você subjugar essa entidade maligna chamada Mamon, obedecendo à palavra e honrando a Deus. Amém? E aí quando chega no capítulo 15, né? Mesmo a gente está lá, no verso 9, tem algo que eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque Deus está falando com Abraão a respeito do dízimo que ele devolveu e como Deus se comportou a respeito disso. E diga-se de passagem, o que Deus galardoou a Abraão foi algo que dinheiro nunca poderia comprar. Médico nenhum, não tinha inseminação artificial que fizesse um velho de 90 anos com uma mulher que nem menstruava mais gerar um menino. Mas quem devolve dízimo e honra a Deus tem aquilo que o dinheiro não pode dar, que homem nenhum pode fazer por você, que a medicina não pode te alcançar, e que mesmo que seja fora de tempo, Deus é poderoso para fazer acontecer. Aleluia. Amém. Agora, o que eu acho lindo é que no verso 9, a Bíblia diz assim, do capítulo 15: respondeu-lhe, né? Toma-me uma novilha. Presta atenção a essas figuras. Isso aqui já é depois. Abraão edificando um altar para adorar a Deus. Já devolveu o dízimo. E agora entra aí mais uma oferta, né? E a Bíblia diz assim: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, com cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e leva ao altar. Aí eu fui pesquisar o que significa essas figuras. Um bezerro significa produtividade. A cabra significa industrialização. Pombos, renovo. Rolinhas, colheita. E carneiro, unção sacerdotal. Então, além de Abraão ter devolvido o dízimo, depois o próprio Deus disse para ele: agora você vai me adorar com ofertas. E é interessante que Abraão, ele levou ao altar cada área da vida dele que ele queria afetar. Palavra da salvação. Para você que diz: mas eu já devolvo o dízimo. Sim. E você sabe, queridos, presta atenção a isso. Aonde Abraão ia, ele edificava um altar. Quem já viu isso na Bíblia? E edificava ali a Abraão um altar. E sacrificava ao Senhor e adorava ao Senhor. Agora, o único lugar que Abraão não edificou um altar ao Senhor para adorá-lo foi no Egito. E foi exatamente no Egito que o povo foi escravo. Porque na área que você não adora a Deus, o diabo te escraviza. Aleluia. Aleluia. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que você quiser algo, adora a Deus primeiro.
na área que você quer. E fica pronto para Deus fazer o que vai fazer. Aleluia, porque a gente precisa entender que a gente precisa viver uma vida, queridos, aonde a gente dá acesso a Deus e legalidade pelo agir na nossa vida. Agora entenda, na área que você não adorar a Deus com dízimos, com honra e com ofertas, o diabo vai te escravizar. Porque ele vai encontrar legalidade. É aquilo que Paulo disse na Nova Aliança. E nem deis lugar ao diabo. Porque se você der, o diabo, querido, ele não precisa de uma porta aberta, não. Ele só precisa de uma rachão. Sabe quando chove, que tem um rachão na parede e fica aquela bola de água assim, molhada? Porque o diabo, ele é assim, ele se infiltra. Então, nessa área de finanças, deixa eu dizer uma coisa a você: feche todas as brechas. Amém? Amém mesmo? Então, vamos entender a respeito de dízimo. Ele aparece lá em Gênesis. Você viu isso comigo, sim ou não? Ele vem e é incorporado na lei, sim ou não? Nos livros históricos ele está lá, nos livros poéticos ele está lá, nos livros proféticos ele está lá, nos evangelhos Jesus fala dele nas epístolas, ou seja, em toda a Bíblia. Só não tem falando de dízimo em Apocalipse, porque lá no céu você não precisa dizimar. Então, vem com essa história. Dízimos é para os dias de hoje? Nunca mais faça uma pergunta dessa, pelo menos se você está aqui nessa manhã. Mas, Rosana, dízimo é de Deus? Se você me perguntar, eu vou dizer: não, meu irmão, é de Deus não, é do diabo. Porque, querido, uma pessoa que ainda abre a boca, depois de tudo que está na Bíblia, e vem perguntar uma coisa dessa, o que você quer ouvir? Vocês estão aqui. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma conexão eterna entre amar e dar. Aleluia. Aleluia. Amém. E lá em Malaquias, no capítulo 1, né? Eu sei que são coisas você diz, mas é antiga aliança, mas eu já disse que Jesus fala dele na nova e nas epístolas também, né? Lá eu acho lindo quando o Senhor diz assim: trazei, pois, diga comigo, trazei. Trazei, pois, o quê? Os dízimos e para que haja mantimento em minha casa. Presta atenção, queridos. A Bíblia não diz assim: mande seus dízimos, né? Mande. Ele diz: traga. Sabe por quê, queridos? Porque dízimo é um objeto de culto. Ele tem que fazer parte. Se você vem cultuar o Senhor, você vem com uma honra. Sabe, se você vem cultuar Ele, você não vem de mãos vazias. Porque você reconhece quem você era e o que Ele te tornou. Amado, onde tem reconhecimento, tem honra envolvida. Aleluia. Aleluia. E Ele diz: trazei, não é? Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Quando Ele diz para que haja manutenção, que manutenção é manter. Aleluia. Para que é que você vai trazer seu dízimo? Para manter. Você sabe que hoje você está aqui porque vieram pessoas antes de você para manter esse ambiente para você estar aqui? Recebendo uma boa palavra, numa cadeira confortável, com ar-condicionado, com iluminação. Deixa eu te dizer uma coisa: a companhia elétrica do DF ainda não libera energia de graça. Aleluia. Vocês estão aqui? E quem é que tem que manter tudo isso? Diga: eu. Aí como é que a pessoa ainda tem dúvida, amados? Se é para devolver dízimos ou não. Não deixa o diabo te enganar com essas sutilezas. Amém? Então diga comigo: dízimo é um objeto de culto. Mas sabe, a Bíblia diz, todas as vezes, quando Deus queria, né? O dízimo era sempre para manter, mas todas as vezes na Bíblia que vai haver uma extensão, uma expansão, a Bíblia fala de ofertas. Mas eu quero te dar uma boa notícia:
A oferta, a semente nunca nega a sua natureza. Se o dízimo mantém, você será mantido. Mas se a oferta expande, você também expande. Porque a semente não pode negar a sua natureza. Aleluia. 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 Glória a Deus. E sabe, lá em Levítico, no capítulo 27, no verso 30, ele diz assim: dízimos são santos e são do Senhor. De quem é o dízimo, querido? Então, não é do pastor. Porque tem gente que diz: eu vou levar meu dinheiro para o pastor. Amado, vai ler tua Bíblia. O pastor é uma figura que Deus levantou na igreja para receber e administrar. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz que dízimos são santos e são do Senhor. Então, se é do Senhor, você não pode dar seu dízimo a quem você quiser. Porque eu já vi pessoas, uma vez uma pessoa ligou para mim: Rosana, eu estava com meu dízimo guardado. E a Bíblia, e aí de repente uma fulaninha estava precisando muito de umas compras, estava sem supermercado, sem nada em casa. Eu usei o dízimo e fiz uma feira para ela. Eu digo: vem aqui, o dízimo é seu ou é do Senhor? Amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto de ensinar assim de uma forma bem clara. Você pode pedir meu dinheiro para administrar? Você não tem esse direito. E por que você acha que pode administrar o que é de Deus? Como assim? Pegando a honra que é de Deus e dando para outra pessoa. Desde quando Deus, ele transfere a honra dele para alguém? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer. Ei, nova aliança. Congregar é ideia do próprio Deus. E as figuras espirituais que Deus deixou para a nova aliança, né, também, tipo o pastor, que é o anjo da igreja, para receber dízimo e administrá-lo. Se você não é o pastor presidente da igreja, você não tem o direito de administrar um dinheiro que é de Deus, até porque quem vai prestar conta dele é quem recebe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Então, primeiro, você não pode dar seu dízimo em qualquer igreja. Não, é porque, sabe de uma coisa? A minha igreja está suprida. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Minha igreja está suprida, sabe? Mas tem uma igrejinha começando em tal canto. E eu decidi levar meu dízimo para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está congregando lá? Você não pode comer no coco bambu e pagar a conta numa barraca. Mas tem coisa na Bíblia que é uma questão só de raciocínio, bom senso. Ei, deixa eu te dizer, Deus te deu uma mente, não para ser um problema para você, mas para ser um auxílio, uma ajuda. Você é inteligente, pensa, querido. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o que é que a gente precisa entender, não é? O fato de eu devolver dízimo também não me dá o direito de mandar na igreja. Porque tem gente que, porque tem um dízimo alto, quer mandar. Graças a Deus aqui a gente nem sabe quanto é que você dá. Graças a Deus. Porque do verbo da vida, o governo da igreja local é do pastor. E você não pode comprar Deus com o seu dízimo. Aleluia. Aleluia. É para manter a obra. E queridos, acredite, todo homem bem-sucedido, quem dá continuidade aos negócios dele são os filhos. Então eu quero te dizer, amado, que manter a obra de Deus aqui na terra é uma responsabilidade nossa. Não é dos filhos do diabo, é minha e sua. Porque Deus quer nos abençoar, né? Já nos abençoou, mas essas bênçãos precisam ser manifestas. Acredita nisso? E aí eu pergunto, eu posso devolver meu dízimo para um programa de televisão? Porque tem gente que diz assim, né? Mas eu pego meu dízimo, eu dou uma parte aqui, eu dou uma parte ali. Queridos, tem um local. O dízimo é para manter o lugar que você congrega. Você não congrega em programa de televisão.
E na hora do pega pra capar, na hora da briga de foice entre marido e mulher, na hora da sogra na UTI, na hora, sabe de uma coisa, do cachorro com diarreia, ninguém liga para programa de televisão, liga para o pastor local. Porque quem aguenta tuas crecas é teu pastor. Então honra a igreja que você congrega. Aleluia. Eu não estou com raiva de você não, eu estou com raiva das mentiras do diabo. Oh, glória a Deus. Ah, mas eu gosto tanto do pregador fulano de tal, da televisão. Então pegue o seu dinheiro e dê uma oferta a ele. Mas o dízimo que é do Senhor, amado, você não pode fazer isso. Amém mesmo, gente? Ah, e uma vez outra pessoa me disse assim, eu faço assim, Rosana, eu procuro saber o que a igreja está precisando. Compre e levo. Tem de tudo. Que é isso, gente? Você entende? Agora, deixa eu te dar um conselho, né? Porque a Bíblia, o mundo diz que conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas glória a Deus que a gente está no reino de Deus, onde diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então você receba o que Deus tem para tratar com você nessa manhã. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês sabem o material radioativo? O que é um material radioativo? É aquele material que quando você se expõe da forma correta, você só tem benefícios dele. Tipo, ele serve para fazer uma radiografia, para dar um diagnóstico. Ele serve para fazer a radioterapia, que é para matar células cancerígenas. Quando você se expõe ele da forma certa, você só obtém resultados dele. Mas, quando você se expõe ao material radioativo da forma errada, ele só te traz prejuízo. Entende? Porque aquela pessoa que vive toda hora fazendo radiografia, ele tem que usar um colete. Porque a exposição aos raios da forma errada vai trazer prejuízo. Agora, deixa eu te dizer a diferença de você se expor ao material radioativo a uma arma de fogo. Qual é a diferença e o cuidado que a gente deve ter? É que quem se expõe a uma arma de fogo, na hora que ele leva um tiro, ele cai. O resultado é imediato. Mas o material radioativo é uma coisa que você se expõe e aparentemente nada aconteceu. Mas com o tempo o resultado chega. Alguém está aqui? Então, quando você receber seu salário, pegue o seu dízimo e a sua oferta e trate ele como um material radioativo. E incline seu coração para saber, eu vou me expor a ele da forma correta ou da forma errada. Porque se você se expor da forma correta, vai matar o câncer da miséria. Mas se você se expor da forma errada, no primeiro mês você pode dizer, nada aconteceu. Só aguarde. Detalhe. O prejuízo de se expor ao material radioativo da forma errada, além de vir com o tempo, os danos são irreversíveis. Aleluia. Vocês estão entendendo como é necessário a gente como igreja se expor a essas verdades? Sim ou não? Precisamos, né? E a gente precisa entender, queridos, que quando a Bíblia diz, Deus falando assim, filho meu, lá em Provérbios 3, quando ele diz filho meu, ele está falando com quem? Hein? Tem algum filho aqui? Quando a Bíblia diz filho meu, está falando com quem? Aí ele diz assim, honra ao Senhor. O que é honra, queridos? Né? Filho meu, honra. Você sabe que honra, ontem eu falei aqui que honra é algo, é uma cultura de um país. Lembra que eu falei isso ontem? Honra é uma cultura que eu disse para você, se um americano vem para cá, ele carrega com ele a cultura, ele não precisa estar lá, ele só precisa ser de lá.
para ter aquela cultura americana, não é assim? Se você vai daqui para lá, você vai levar a cultura brasileira. Porque a honra não está no lugar, está nas pessoas. Então, existe uma cultura celestial chamada honra. Você não precisa estar no céu, você só precisa ser de lá. Para desenvolver essa cultura, diga honra. Agora, você sabe que a honra, ela é dada por classes? Não sei se você já estudou sobre isso. Por exemplo, se você chegar na minha casa, e se você for homem, você vai ser muito bem recebido. E eu quero te dizer, em Maceió tem uma família. Você tem uma família. E se você for homem e chegar na minha casa, você vai ser muito bem recebido. Mas você jamais vai ter a honra que é só do meu marido. E se você for mulher, você vai ser muito bem recebida, mas você jamais vai ter a honra que é só minha. Porque honra é dada por classes. Então, a honra que é de Deus é de Deus. E um dia, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: dize-nos o que te parece, é lícito pagar tributo a César? E Jesus chegou e disse: pois me mostra aí a moeda do tributo. E eles trouxeram um denário e lhe perguntou. Jesus perguntou: de quem é essa efígie de inscrição? Eles responderam: de César. E Jesus disse: então pronto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava dizendo isso: a honra que é de César, Deus não precisa dela. Em outras palavras, o dinheiro que é do imposto, que você tem que pagar imposto e tributo do governo, Deus não precisa dele. Não sonega imposto para trazer para a igreja, porque Deus não quer essa desgraça. Agora tem uma coisa, a honra que é de Deus, você não pode dar a ninguém. Por isso que Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos, acredite, todo dinheiro que chega na sua mão, tem uma parte que a honra é de Deus. Não é sua, não é do seu marido, não é do seu filho, nem de necessitado, nem de pobre nenhum. É de Deus. Aleluia. Aleluia. E sabe, não pega a honra que é de Deus. Amém, gente? Glória a Jesus por isso. Então o que a gente precisa entender? É que Paulo diz que nós já não somos mais estrangeiros, gente. Nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Ou seja, nós temos uma família, nós temos um país, nós temos uma cultura. E honra é uma cultura desse país que a gente faz parte. Amém mesmo? Deus é bom. Então o que a gente precisa entender? Quando a Bíblia diz honrar o Senhor, né? É porque honra é coisa para filho, gente. Amém. E sabe, eu quero te dizer que sobra não remete honra. E quem não honra é descomprometido. Sabe quando você não traz seu dízimo para a igreja, qual é a mensagem que você está passando? Se não pagarem o aluguel dessa igreja, para mim, estou nem aí. Mesmo que não saia da sua boca, mas é exatamente isso que você está dizendo. A mensagem que a gente passa. Gente, o reino do Espírito é muito real. E eu vou te dizer uma coisa: a manutenção desse prédio, o aluguel dessa igreja não é problema do seu pastor. Isso é uma coisa que envolve todos nós. Glória a Deus. Vocês estão muito quietos. Aleluia. E por que é importante você entender honra na vertical? Porque se você não entende honra na vertical, você jamais vai entender na horizontal. Quem não sabe honrar Deus não honra marido, não honra pastor e não honra ninguém. Porque, amado, se você só nega a honra àquele que te deu a vida, o que é que eu posso esperar de você? Aleluia. Aleluia. Amados, um dia eu estava orando e eu perguntei para o Senhor: por que era que tinha tanto assunto que deixava o povo tão quieto?
Quem quer ouvir a resposta? O Senhor falou comigo, porque eu passei 22 anos trabalhando como fisioterapeuta. E eu passei um tempo estudando. Eu passei minha vida toda para estudar, né? Me formei muito cedo. E o Senhor trouxe para mim esse exemplo. Eu não sei você, mas Deus me ensina demais com exemplo, gente. Eu não sei se é porque faz parte do meu chamado. Eu tenho esse ministério aí para ensinar. E eu gosto de usar exemplos. Mas o Senhor falou comigo uma vez: filha, você lembra quando você entrava naquele centro cirúrgico para fazer estágio, naquele hospital? Eu lembro, Senhor. Ele disse: você já prestou atenção que aqueles pacientes que estavam na mesa de cirurgia, quando eles estavam anestesiados, eles não falavam nada? Eu disse: é verdade. Aí o Senhor disse: e o fato dele estar calado impedia do médico tirar as crecas, o que não estava prestando? Uau! Eu disse: não. Ele disse: pois quando a igreja estiver quietinha, fique tranquilo. Eu estou tirando o que não presta. Aleluia! Eu acredito, amados, de todo o meu coração, que a sua história nessa área de honra hoje muda. Porque se você já estava praticando, você vai ser muito mais agora ligado nisso. E se não estava, amados, eu vou te dizer uma coisa: se depois de uma aula dessa você ainda sonegadismo, tá ruim. Não é? Se nem a palavra consegue te convencer de que isso é algo de Deus. Porque eu vou te dizer, não é Rosana que vai te convencer, porque quem convence o homem é o Espírito. Mas eu creio no Espírito que está nessa palavra, entrando. Porque o que nós pregamos ontem, como o pastor disse, foi uma introdução. Eu quero te dizer que essa vida de prosperidade é real e é para você. Mas Deus é um Deus de princípio. Amém. Amém mesmo. E quando a Bíblia fala, amados, de honra, quando Deus diz honrar o Senhor, Ele pede essa honra. Você acha que é porque Ele é carente? Ou porque o maior beneficiado contigo vai ser você? Ou com isso vai ser você? Não é verdade? Então, amados, não é, deixa eu te dizer, honra, dízimos e oferta não é o fato só de entregar dinheiro. É o que isso está significando para mim. Meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa. No dia 20 de março, eu cheguei em casa, né? Eu tinha, inclusive esse evento estava para abril, me parece. E aí, por conta de que fechou tudo, a pandemia, e aí todos os eventos cancelados, né? Todos. E eu com esse ministério itinerante, né, saindo todo final de semana de casa, e tudo cancelado. E eu lembro que quando eu deitei, dia 20 de março, nunca esqueço, uma sexta-feira, para deitar, para dormir, eu tinha um evento dia 21 em Praia Grande, São Paulo, aí, cancelado, e todos os outros. Aí veio aquela pergunta, como eu disse para você, né? E agora? E eu lembrei, porque, amado, deixa eu te dizer, coisa boa é você se expor à palavra. É você renovar a sua mente com a palavra. Coisa boa é você estar cheio da palavra. E acredito, nos ombros de gigante você enxerga longe. E foi nesse dia que eu louvei a Deus ter sido criada, sabe? Cravada nos ombros de um gigante chamado Bud Wright. Quantas vezes eu ouvi dele, irmãos, quando preocupação bater na tua porta, manda fé e atender. Quando tristeza bater na tua porta, manda alegria e atender. Algo tão simples e que fez tanta diferença na minha vida. Meu Deus, porque simplicidade traz profundidade. E na hora, sabe, eu disse, sabe de uma coisa, diabo, eu não vou passar nenhuma noite preocupada, nem acordada. E sabe, eu vou dormir, eu não perco uma noite dessa pandemia acordada com preocupação. Aleluia. Porque, querido, quem sabe o que tem plantado, só tem medo de futuro, quem esquece o que Deus fez no passado.
E quem tem uma vida de semeadura, querido, sabe que a colheita é certa. Deixa eu te dizer, Deus tem um cartãozinho fidelidade. Ele está computando todos os teus pontos. Um dia o acerto de conta chega. Um dia Deus diz, vai, desconta aí esses pontos. Prova aí desses bônus. Ou você pensa que Deus esqueceu das ofertas que você já deu e dos dízimos que você honrou a Ele. Aleluia. E nesse dia eu disse mesmo, eu disse, diabo, eu não preciso de fé para ficar acordado, eu preciso de fé para dormir. Aleluia. E eu vou dormir. E tem mais uma coisa, eu não vou assistir nenhum culto online sem dar uma oferta. Eu me recuso a assistir um culto online e não devolver uma oferta para a palavra que eu vou ouvir. Eu sei de onde essa palavra me tirou. Me recuso. Querido, foi o período que eu mais semeei. Porque tem hora que você tem que mostrar para o diabo quem é que manda em você. Aleluia. 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 Amém. E acredite, sabe, às vezes tem pessoas que estão perto de você que podem não entender de honra. Como Judas, naquele dia que Maria foi honrar ao Senhor, e diga-se de passagem, aquela palavra quando diz assim, lá em João no capítulo 12, diz assim, né? E Jesus foi para Betânia. Essa palavra Betânia significa cidade dos miseráveis. E a Bíblia diz que Jesus estava lá nessa cidade dos miseráveis, quando aquela mulher chega com um unguento precioso, com um ano, que valia um ano de trabalho, e quebra aos pés de Jesus, que aquela mulher estava dizendo exatamente isso. Não importa o valor, mas nada vai me impedir de te adorar como o Senhor merece ser adorado. Você entende? E aí ela lança aquele... E Judas começa a se incomodar. Agora eu acho interessante é que tem gente que se incomoda com a tua honra. E ele estava incomodado porque Maria estava ofertando, mas ele não se incomodava nem um pouco de roubar. Não é engraçado isso? Porque tem gente que assim, tu vai levar teu dinheiro para o pastor. Né? Esse negócio de dízimo, esse negócio de... Sabe, querido, porque tem gente que não se incomoda de roubar, mas se incomoda quando você dá. É muito interessante. Agora, você sabe por que Judas se incomodou com aquele valor todinho? Não era por causa de pobre, porque Jesus mesmo disse, não tem nada a ver com pobreza. O que Judas estava incomodado ali era porque para ele Jesus não tinha o mesmo valor que tinha para Maria. Porque para Maria, Jesus tinha aquele valor. Para Judas, depois ele mostrou qual era o valor que Jesus tinha. 30 moedazinhas de prata. Entende? Então deixa eu te dizer, todas as vezes que pessoas se incomodam com a oferta que você dá, com o dízimo que você devolve, é porque para eles Jesus não tem o mesmo valor que tem para você. Mas eu quero te dizer que não são as pessoas que estão do meu lado que determinam o valor que ele tem para mim. Afinal de contas, Maria só fez aquilo porque Judas tinha ressuscitado. E eu pergunto, quanto vale, Judas não, Lázaro, eu pergunto para você, quanto vale para você uma ressurreição? E é interessante porque Jesus estava na cidade dos miseráveis, querido, não era dos pobres. Miséria é um grau muito mais profundo do que a pobreza. Você sabia disso? E ele estava lá, Rosana, por que ele não se incomodou? Porque ali ele era uma figura espiritual. E eu quero que você pegue isso, até anote na capa da sua Bíblia. E Jesus sabia que o que vinha sobre ele era como aquele versículo que diz lá em Salmos, né? Que é como óleo, a unção que desce sobre a cabeça e vem sobre a barba e desce para as vestes até a orla. Jesus sabia, queridos, que a honra que chegasse para a vida dele ia escorrer do cabeça para o corpo. Então, deixa eu te dizer, hashtag fica a dica. A honra que o teu pastor não provar, você nunca vai desfrutar. Porque vem sobre o cabeça e desce. Agora eu vou te dizer, a prosperidade que ele provar desce para você. Eu achei que o amém foi murcho. Murcho. A prosperidade que você fizer ele provar vai descer para o corpo. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Princípio do reino, amados. Amém. E aí a Bíblia diz assim, Efésios 4,16, vamos lá. Vocês estão cansados? Estão? Efésios 4,16, ele diz assim, de quem todo corpo, você faz parte deste corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diga comigo, justa cooperação. Aí a minha pergunta é, para você meditar hoje à tarde e não ir assistir Faustão. A sua cooperação tem sido justa? Outra coisa que eu vou perguntar, não precisa você me responder, né? E se você está aqui visitando é de outra igreja, a pergunta vale para você também. Se essa igreja dependesse de você para ainda estar aberta, ela ainda estaria? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, olha, o que Deus tem para derramar na nossa vida é muito grande. Mas eu vou te dizer, aquilo que você não tiver disposto a canalizar para a obra de Deus, eu lamento dizer, porque tem tantas pessoas achando que esse assunto de prosperidade não é para eles. Não é para os dias de hoje, não é bem assim. Sabe, o povo estava escravo lá no Egito. E Deus falou com eles, não é? Olha, vocês vão sair dessa escravidão, mas vocês não vão sair de mãos vazias. E lá em Êxodo 35, Deus disse, exatamente, Moisés, diga ao meu povo, né, que peça aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupa. Porque o povo estava lá, queridos, escravo, mas comendo, usando trapos, né? Que coisa mesmo de mendigo, comendo alho, comendo cebola. E os egípcios que estavam com prata, com ouro. Mas sabe, toda prata e todo ouro que tem nessa terra é para os filhos de Deus, não é para os filhos do diabo. Mas estava havendo uma inversão aí. O povo dos egípcios estava usando, e Deus disse, pois meu povo vai sair daqui e não vai sair de mãos vazias, porque o que vocês têm é dele. Eu quero te dizer que tem pessoas aí fora usando o que é seu. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor, né, quando eles disseram isso, e diz assim, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Essa palavra despojar significa recuperaram. Você sabe que ninguém recupera nada que não seja seu? Se você perde um celular e acha, você recuperou. Então, quando a Bíblia diz que eles despojaram, eles recuperaram, é porque eles começaram a pegar aquilo que já era deles. Concorda? Agora, amados, é interessante que depois, lá em Êxodo 25, que isso aqui é em Êxodo 12, Deus diz assim, Moisés, agora, pois, pede aos filhos objetos de prata e de ouro e constrói para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Ele não podia estar dentro, ele disse, eu quero estar pelo menos no meio. Você entende que Deus fez chegar nas mãos e depois disso o propósito? Alguém está me ouvindo? Agora, os que não entenderam o propósito, sabe o que foi que fizeram? Um bezerro de ouro para adorar. Porque riqueza, quando chega nas mãos de pessoas que não entendem o propósito, só serve para criar ídolo. Mas quando chega você entendendo o propósito, aí você vai adorar a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, amados. Existe um propósito pelo qual Deus te quer milionário. Não é nem rico, porque o pastor disse que ia ser pastor de milionário. Eu acho que eu vou vir congregar aqui. Existe um propósito. E só não entende prosperidade quem não entende o propósito. Vocês estão entendendo isso?
E quando Deus simplesmente pede isso, agora, deixa eu dar um outro exemplo para você. Vamos supor que você vai em Maceió me visitar. E você chega lá e diz assim: eu sou da igreja do pastor Johnson e eu tenho um bom dinheiro para mandar para o pastor Johnson. Quem crê comigo diz amém. Se eu não conhecer o teu caráter, eu vou mandar o dinheiro? Jamais. Se eu souber que o dinheiro vai ser desviado de Maceió até aqui, você vai usar com o que você quiser e vai trazer um troco, quem sabe, para devolver aqui, ou nas mãos do pastor, eu vou mandar. Queridos, a gente só manda dinheiro por quem tem integridade. Aleluia. Agora, eu sou imagem e semelhança de Deus. Mais do que um homem, Deus conhece teu coração. Você entende? Às vezes as pessoas ficam pensando: mas por que não chega? Porque tem gente que quer que chegue para dar. Mas o princípio é dar para receber. Né? No dia que eu ganhar na loteria, eu compro o prédio da igreja. Seja fiel no pouco. Aleluia. Aleluia. Mostre para Deus que você é de confiança. Porque se você não mostrar para o Senhor que você é de confiança, não chega nunca. Mas agora mostre para o Senhor que o que Ele faz chegar nas suas mãos, chega no reino dEle, para você ver se você vai ter onde guardar. Ei, Deus é fiel à palavra dEle. A gente tem que ter cuidado, gente, para quando não chegar as coisas nas nossas mãos, a gente está como uma traça. O come da estrela, o Pac-Man só tem boca. Come tudo que chega, come tudo que chega. Daqui a pouco, para dar uma oferta, só sabe liberar R$2 para a igreja. E o que tem numa nota de R$2, querido, é uma tartaruga. Pensa num bicho lento. Aleluia! É sério, amados. A gente precisa ou não precisa meditar sobre essas verdades? Sim ou não? Nós precisamos meditar sobre essas verdades. Agora, simplesmente se coloque mesmo: Pai, eu vou entender mais de honra. Eu vou te honrar. Afinal de contas, querido, o que é que a gente pode devolver para Deus se Ele não te deu primeiro? Fala sério. Rosana, eu estudei tanto para passar neste concurso. Sério? O ar que você respirou enquanto estudava, quem foi mesmo que liberou? A inteligência, quem foi mesmo que deu? Hein? Quem te deu vida para sair todo dia da cama, quem foi mesmo? Então, querido, não se ache não. Porque você só é o que é por causa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não pense que você é o bonitão das tapioca. Sem a presença dEle. Amado, olha só, bastava Deus tirar 5 minutos o oxigênio. Que eu queria ver quem era macho. Agora, amados, é sério. Como é que a gente levanta da cama, a gente toma café, a gente almoça, a gente janta, a gente dorme? Sabe, se não tem carro para vir, tem perna para andar. Tem boca para falar, tem braço para levantar. Sabe, amado, tem apetite, está vendo, enxergando, andando em perfeita saúde, trabalha, faz tudo e não sabe honrar o autor da vida. Mas Deus entende. Uma vez uma pessoa ligou para mim: Rosana, esse mês eu não posso dar dízimo. Deus entende. Eu perguntei para ela: o que é que Deus não entende? Por acaso tem alguma coisa que Deus não entenda? Agora, existe uma distância muito grande entre entender e concordar. Deus não vai concordar com nada que não está em linha com o que Ele disse na palavra. Se Ele diz: trazei todos os dízimos, queridos, é porque Ele sabe que você pode. Meu Deus do céu.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Paga bem. E amado, como a gente pode falar de prosperidade sem tocar num princípio tão poderoso? Porque, querido, de que adianta eu te falar de toda a prosperidade e do resultado dela na tua vida se você estiver travado nessa área? Você vai dizer que eu vim aqui, que eu sou animadora de auditório. Eu vim aqui para te deixar animado, mas nada acontece. Deixa eu te contar uma história. Antes da gente ser crente, meu marido trabalhava no polo cloroquímico lá de Alagoas, né? Ele é contador. E ele estava num escritório de contabilidade e tinha um crente lá. E esse crente, ele devolvia dízimo e ele fazia questão de que todo mundo soubesse. E aí ele estava lá naquele escritório, meu marido ímpio, com um monte de homem ímpio. E esse cara tinha outros filhos, tinha uns filhinhos pequenos, me parece 3 ou 4 filhos, né? E aí os meninos entendiam e diziam assim para ele: cara, tu não pode ser dizimista não, tu tem 4 meninos para criar. Como é que tu devolve dízimo, velho, pro pastor? E às vezes meu marido chegava em casa revoltado: Saninha, você não acredita, você acredita que fulano é dizimista com 4 meninos e o pastor recebe o dinheiro desse cara? Presta atenção aí. Sabe o que meu marido fazia? Encabeçava. Juntou todo mundo do escritório e disse: todo mês, quando a gente receber nosso salário, a gente vai num armazém, a gente vai comprar caixas de leite ninho, fechada, e pacotões de fralda, e a gente vai dar para ele. E aí Judivan ele ia para fazer essas compras, entendeu? E aí chegava lá e dizia: cara, olha, a gente aqui, os teus colegas se reuniram. Aí entregava e dizia: tá vendo, cara, que tu não pode ser dizimista? E aí meu marido disse que ele não falava nada, só fazia rir. Aí quando ele se converteu, ele disse: agora que eu entendi aquela risada. Como quem diz assim: mas meu Deus do céu, Deus usando o jumento para me abençoar. Os ímpios. Porque eu sei honrar ele. Ele usando, querido, o povo ímpio para sustentar aquele rapaz de fralda descartável, de leite ninho e de tudo que as crianças precisavam, amado. Deixa eu te dizer, Deus não muda. Aleluia. Tem um texto, sabe, eu estava lendo um dia desse lá em Ageu. Eu li e reli, e li e reli. Eu disse: meu Deus do céu, o Senhor sabe o que é isso. Quando Deus, aquele texto que diz assim: esperaste muito e veio a ser pouco. Né? Deus falando exatamente, dizendo assim, né? Por causa da minha casa que está em ruína, vocês ficam correndo para cuidar da casa de vocês, vocês só cuidam da própria casa, enquanto que a minha casa está em ruínas. Deus chamando a atenção do povo, gente. Porque o povo só queria saber das coisas deles, do seu próprio umbigo. Deixa eu te dizer, deixa de ser egocêntrico. Tem gente que só tem olho para o seu próprio umbigo, parece que o mundo gira em torno dele. Ei, existe um Deus no céu que te deu a vida. E Deus começou a dizer isso. Ele sabe, a minha casa está em ruína. E aí no verso 10 do capítulo 1 de Ageu, aí a Bíblia diz assim: gente, olha que coisa séria. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Uau! Querido, quer céu fechado e terra estéril? Desonre a Deus. Sabe, Deus diz uma coisa na palavra, lá em 1 Samuel. Ele diz assim: aqueles que me honram, eu também o honrarei. Deixa eu te dizer, honra é uma via de mão dupla. À medida que você honra, de contrapartida, Deus também te honra. Meu Deus do céu. Isso. A palavra é essa. Obrigada, Pai. Aleluia. Amém. Eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos. Estou gravando aqui. O rapaz pediu para eu gravar 1 hora, não foi?
Tá, pronto. Então vamos lá. Vamos rapidex aí para 2 Crônicas, capítulo 1. Eu disse a você que guardasse aquele texto quando disse assim que Deus apareceu para Abraão, não foi? Então 2 Crônicas, dedinho de fogo, ligeiro aí, ou então no iPad, ligeiro, abre para a gente não perder. Você está sendo abençoado? 2 Crônicas, capítulo 1. Pastor, o povo que não veio, pega essa ministração e dê para ouvir. Aleluia. Porque tem gente que às vezes não vem para não pagar uma inscrição. Agora eu pergunto para você, quanto é que vale uma palavra dessa? O povo agora está cobrando para pregar a palavra. É uma mentalidade de jirico, né? Aí eu pergunto, mas Deus vai dar riqueza para quem não sabe ser rico? Deus não é doido? Tem gente que não sabe ter dinheiro não, mano. Não tem problema de pagar R$100 numa pizza. Mas para pegar uma palavra que não muda, às vezes a mulher quer de samambaia. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6, diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. O que eram os sacrifícios nesse tempo? Diga comigo: bois, camelos, né? Eram animais. Quantos ele ofereceu? Você já pensou 1000 cabeças de boi oferecendo a Deus? Quanto vale um boi? Depende da raça. Quanto? 7.000? De corte 7.000 vezes 1.000. Dá quanto? Ok, vamos ver o que aconteceu. Verso seguinte, diga comigo: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse-me: pede no que você quer que eu te dê. Interessante. Por que Deus apareceu depois que recebeu a oferta? Porque ele é interesseiro? Interessante, não é? Vá, meu filho, o que você quer ver? Sabe, a Salomão só estava mostrando para Deus: eu sou de confiança. Aí com alguém de confiança, Deus diz: pois o que você quer? Porque eu sei que o que eu liberar não vai tomar conta do teu coração. Uau! Não é? O que você quer? Deus apareceu para Salomão. Quem lembra que a gente leu lá em Gênesis que depois desses acontecimentos apareceu Deus a Abraão? Depois de quê? Que ele devolveu dízimos? Então, quem aqui quer saber como é que Deus aparece? Agora, vá rápido para 1 Reis, capítulo 8, verso 62. Aleluia. Estou lendo Bíblia, viu, gente? Diz assim, no verso 62 do capítulo 8 de 1 Reis, diz assim: e o rei e todo Israel. Por que ele fez isso agora? Porque ele pediu a Deus sabedoria. Então, antes, sem receber a sabedoria, ele ofereceu 1000 bois. Aí agora aqui já é dotado da sabedoria. Como foi que ele agiu? O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício diante do Senhor. Verso seguinte: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo Israel consagraram a casa do Senhor. Ou seja, no primeiro ele ofereceu 1000. Agora a oferta dele dobrou para 142.000. Deixa eu perguntar para você: sua oferta tem aumentado? Ou você anda na mesma medida desde que se converteu? Agora,
Em 1 Reis, capítulo 9, verso 1, eu faço questão que ela bota aí para você ler, que a gente leu o 8, né? 62, 63, agora vai direto para o 9, 1, é direto. Queridos, olha, quando muda o capítulo, não mudou de assunto. Tá certo? A Bíblia é um livro. Eles simplesmente colocaram capítulo e versículo para a gente achar mais fácil, mas isso aqui é uma continuação. Quando chega no capítulo 9, no verso 1, diz: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, tudo aquilo que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. Coincidência? Como é que Deus aparece depois de oferta, de dízimo? A minha pergunta é: ele mudou ou continua sendo o mesmo? Deixa eu te dizer, você que tem negócios próprios, quer que Deus apareça lá? Amado, Deus não vai aparecer aonde não é honrado. Deus não vai aparecer aonde Ele só é tolerado. Aleluia. 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 Quer que Deus apareça no seu ministério, nas suas finanças, sabe, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, na sua geladeira, no seu sapateiro, no seu guarda-roupa. Honre Ele. Aleluia. Aleluia. Agora, o último versículo de Salomão, 2 Crônicas, capítulo 5. Sabe, querido, você tem aumentado nessa área. A gente precisa aumentar, querido. A gente não pode ter 20 anos de crente e andar na mesma medidinha de oferta que a gente tinha há 20 anos atrás. Afinal de contas, a gente não quer uma medida nova de Deus. Aleluia. Eu lembro que eu já dei 3 carros, graças a Deus. Vou dar mais, eu vou dar avião. Rossana, Jesus disse que quando a mão direita desce, fizesse de jeito que a esquerda não visse. Quando der esmola. Carro não é esmola, é oferta. Antes que você vá me julgar. Aleluia. Aleluia. Ele diz: quando deres esmola. E se dá esmola para mendigo e não para filho. Por quê? Porque a esmola, querida, é algo que envergonha o outro. Esmola é aquilo que a pessoa diz: eu só estou comendo porque fulano me deu. Tira a dignidade. Mas a oferta não. A oferta é outro nível. Até porque Jesus estava lá no gasofilácio quando a mulher deu a oferta. E ele viu. E não foi uma percepção espiritual. Foi com esse zoinho aqui. Aleluia. Porque ele viu até a quantidade que ela deu. Rossana, mas ela só deu as pequenas moedas. Ei, deixa eu te dizer, a lição ali não está nas pequenas moedas, está no tudo. Aleluia. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 5, verso 6, diz assim: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, vocês estão entendendo aqui, um culto, uma adoração, estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos nem se podia contar. Amado, quando é que as nossas salvas vão ficar pequenas? Na nova aliança. Aleluia. E eu gosto muito desse nome salva. Porque ele te salva da miséria. Quando a salva passar, diga mesmo: estou sendo salva da miséria. Aleluia. Aleluia. Vocês entendem isso? Meu Deus do céu. E o que aconteceu, hein? Depois disso, vamos lá? No verso 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes já estavam presentes, se santificaram, sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, e todos esses nomes aí, né, vestidos de linho fino,
estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem a Deus e render-lhe graça. Quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes nem podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Queridos, vocês entendem aqui que o cantar, os instrumentos, o louvor é uma forma de adorar a Deus. Mas sabe, todas as vezes que Salomão oferecia a oferta, Deus aparecia para ele. Mas aqui um dia eu perguntei para um matemático que tinha numa sala de aula do Rema: ei, o que é que não pode se contar? Ele disse: infinito. Quando Salomão ofereceu uma oferta infinita que não dava para contar, disse que a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma. Oh, aleluia! E você vem me dizer, queridos, que isso não é um assunto espiritual? Chegou atrasado. A forma como a gente adora a Deus nessa área de dinheiro tem tudo a ver com a presença dEle. Aleluia! 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 Oh, querido, coisa boa é ser desprendido de coisas naturais. Coisa boa é não estar com o umbigo, sabe, enterrado em algumas coisas. E você simplesmente ser desprendido para obedecer ao Senhor. Honrar Ele acima de todas as coisas. Amado, se você está aqui, você sabe, a tua fidelidade nos dízimos é 1 mês e 10, não, agora eu vou dar, porque é dezembro, tem 13º. Aí passa o ano todinho. E quando vai dar uma oferta, querida, é com aquela cara de prejuízo. Puxando pela orelha, como se estivesse morrendo. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Mostre para Deus que você está pronto para provar da prosperidade que Ele tem para você. Mostre para Deus que o seu coração está desprendido. E como eu estava dizendo, no dia que eu fui ofertar meu último carro, né? Eu estava numa conferência e o Senhor disse: dê seu carro. E eu disse: pai, eu só tenho um carro. Ele disse: eu só tinha um filho. Eu não tinha 10 filhos para escolher. Deixa eu ver qual eu vou mandar para morrer por ela. Eu só tinha um. Aleluia. 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 Então deixa eu te dizer, não deixa que nada aqui na terra, sabe, te prenda. Sabe, faça como Abraão. Abraão viu o dia de Jesus, quando ele foi simplesmente generoso. Sabe, tem tanta coisa na Bíblia, querido, como a Bíblia, como diz lá em Coríntios: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Para que Deus te quer rico? Para você ser generoso. Para que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Sabe, a tua generosidade vai tributar graças a Deus. Quando você é generoso para com alguém, amado, imagine você dando uma chave de uma casa a um pai de família que tem dificuldade de pagar um aluguel. Sabe, na hora que ele receber essa chave, ele não vai dizer: graças a você, José, ou Francisco, ou Maria. Ele vai dizer: graças a Deus. Porque a nossa generosidade tributa graças a Deus. E foi para isso que você nasceu, para transferir graças a Deus. Glória a Deus. Tem um propósito pelo qual você está vivo. Aleluia. Aleluia. Se levanta no teu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Lá em Romanos ele fala do dom, da generosidade, da liberalidade. É bem verdade que existe um dom. Mas, amado, tem coisas que mesmo que você não tenha um dom, você desenvolve. Você tem a natureza de Deus, você pode desenvolver isso.
ser generoso, ser liberal. Queridos, nós precisamos alcançar essa cidade. E o espaço que a gente criar, Deus enche. Não seja descomprometido com a obra de Deus. Assuma um compromisso com Ele de ser fiel. Fiel, fiel, fiel. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa manhã de esclarecimento. Por essa manhã, Pai, aonde nós entendemos pela tua palavra que a honra que é tua, homem nenhum merece. Obrigada, Pai. Você pode orar, abrir sua boca, render graças ao Senhor, dar graças a Ele pela sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom. Ei, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode pôr aqui para mim esse versículo de 1 Coríntios capítulo 15, no verso, eu acho que é 38. Eu estava lendo esse versículo e isso me chamou tanta atenção, gente. Eu acho que é esse. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Veja, coloca o verso 37. Não, eu acho que, não sei se é o 36 que ele diz, quando você semeia, é o 36, ele diz assim, 37, põe aí, ele diz assim, quando semeia, não semeia o corpo do que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Verso seguinte. Aí ele diz assim, quando você semeia, mas Deus dá um corpo. Deixa eu te dizer o que a Bíblia está dizendo. Quando você lança uma semente, você está lançando só essa semente, mas nessa semente Deus vai dar um corpo a ela. Uau! Às vezes você libera uma semente, é um simples grão, mas a Bíblia diz que Deus vai dar um corpo apropriado. Uau! Querido, sabe que tem sementes que pode ter o corpo de um carro ou de uma casa própria? Sim ou não? Meu Deus do céu. E a Bíblia está dizendo que este corpo, quem vai dar é Deus. Eu pergunto a você, quem pode te impedir de colher o que você precisa? Querido, deixa eu te dizer, tem coisas na sua vida, amado, que você só precisa obedecer à voz do Espírito e semear, e você vai receber o corpo dessa semente. Não deixe o diabo te enganar. Existem coisas que você está precisando, que não é o teu dinheiro que vai proporcionar, é uma simples semente. Meu Deus do céu. Aleluia. Medite nessas verdades. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque nós não queremos viver na força do nosso braço. Como o Senhor falou com Zorobabel, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus pode. Ah, amado, Deus pode. Ah, Deus pode.
Eu quero dizer de novo, Deus pode. O que é que Ele pode? Fazer-vos abundar em toda graça, para que tenha sempre, 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 em quantas coisas? Em tudo, em tudo, em tudo, ampla suficiência. Deus pode. Deus pode. Diga, Deus pode. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque nós temos a Tua verdade. As verdades da Tua palavra, não seremos enganados. Em Filipenses 1, verso 19, nós geramos uma ardente expectativa em nosso coração de que em nada seremos envergonhados. Em nada. Querido, até as sementes que você lançou que nem lembra. Eu quero te dizer, tem um corpo chegando para ela. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Eu creio, como eu orei no início, essa palavra não volta para ti vazia, mas ela prospera para tudo aquilo que ela foi designada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja comprometido com o reino de Deus. Seja comprometido com o reino de Deus. Ajuste algumas coisas na sua vida. O que precisar cortar, amado, corte. Mas nunca toque no dízimos e nas ofertas. O que é santo não se toca. Amém. Honre a Deus. Obrigada, Pai. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Aleluia. Aleluia. E o que tiver retido, sabe? À noite eu acredito que nós vamos falar um pouco a respeito da nossa autoridade na área de finanças. Pelo menos no primeiro tempo. Porque nós precisamos nos levantar com autoridade e colocar o diabo no lugar dele. Mas, amados, eu não posso usar a autoridade nessa área se eu estou dando legalidade ao diabo para reter. Vocês estão entendendo isso? Então eu acredito que hoje é uma manhã de ajustes. E no momento em que você inclina seu coração e dizendo assim, Pai, se existiu alguma infidelidade, o Senhor me perdoe. Eu quero te dizer, o sangue de Jesus é fiel e justo. Não só para nos perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Amém. Graças a Deus.